Bom dia, primeira série! Tudo bem com vocês, amores? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos organizar um pouquinho as ideias do que nós vimos até agora na nossa apostila. Então, nós vamos lá para a página 18 e resolver os exercícios. Você recorda, o que estudamos a respeito da doxa e da episteme? Lembra que a doxa era a crença, a opinião, e a episteme era o saber adquirido pelo estudo da ciência. Vamos retomar um pouquinho o que foi estudado e fazer algumas anotações sobre elas. Então, vamos escrever lá na página 18, no exercício número 12, ela dizia que havia dois caminhos a se percorrer em busca do conhecimento verdadeiro. A doxa era a aparência, a opinião, e a episteme era o conhecimento, a ciência. Próximo. Na sequência, registre o que estudamos sobre conhecimento sensível e conhecimento inteligível de Platão. Então, nós sabemos que o conhecimento sensível são através dos 5 sentidos, que são aqueles sentimentos, aquelas coisas, opiniões que são suscetíveis a engano, que podem ocorrer erros. E já o inteligível é o conhecimento verdadeiro, o mundo das ideias, a ciência. Agora, releia suas anotações e estabeleça relações entre as ideias de Parmênides e de Platão. Então, doxa para o Parmênides é o conhecimento formado a partir das aparências sensíveis, constituindo-se em um conhecimento falso ou enganoso. E já Platão, ele identifica esse conceito como conceito de conhecimento sensível, que também não é confiável para atingir as verdades. E já o conhecimento inteligível é formado pela atividade racional, que levaria à compreensão das ideias puras por meio da razão. Número 13. Explique como acontece o processo de abstração para Aristóteles. Então, para ele, é o processo intelectual que se inicia pela experiência sensível e, gradualmente, transforma-se em conhecimento inteligível, passando pela unificação e pela compreensão. Nós estudamos a ciência de Plotino no pensamento cristão. Lembra-se da ideia do uno? Leia o texto para recordar. Plotino dizia que o mundo oscila entre 2 polos. Um deles existe uma luz divina, que chamou-o de uno, e outras vezes de Deus. No outro está a treva absoluta, onde nenhum raio de luz proveniente do uno alcança. Mas a cerne da ideia de Plotino é que essa escuridão na verdade não existe. Trata-se apenas da ausência de luz. Sim, não há nada ali. A única coisa que existe é Deus ou uno. Mas assim como a luz gradualmente diminui, até afinal se perder no escuro, existe um limite até onde os raios de luz divina podem alcançar. Segundo Plotino, a alma reflete a luz do uno, enquanto as demais coisas não possuem nenhuma existência real, mas também as formas da natureza possuem um leve reflexo do uno. Eu digo que há algo do mistério divino em tudo que existe. Podemos testemunhar isso admirando um girassol ou uma papoula. Mas desse mistério insondável podemos ver uma borboleta pousada num galho, ou um peixinho dourado nadando num aquário. Com base na leitura do texto e seus conhecimentos a respeito do tema, responda. Para Plotino, de que maneira o ser humano pode atingir o uno? Então, segundo ele, há um mistério divino em tudo que existe. Assim, seria observando os fenômenos da natureza mais simples que possibilitaria ao ser humano atingir o uno. Preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas sobre os pensadores medievais Agostinho e Tomás de Aquino. Então, período em que viveu aqui. Agostinho e Tomás de Aquino, 354, 430 a.C. e
1225 a 1274. Escola que pertencia à patrística e à escolástica. Influência do pensamento greco-romano, neoplatonismo e aristotelismo. E as principais ideias: provar racionalmente a existência de Deus. Todo conhecimento é uma espécie de iluminação divina recebida pelos seres humanos por meio do intelecto. Provar a existência de Deus. Unir fé e razão, filosofia e teologia. E influência do conhecimento sensível para formar o inteligível. E lá na página 19, vamos resolver os exercícios. Observem essa imagem aqui, de R. Sanzio, detalhe do afresco, a escola de Atenas. No centro da imagem está o filósofo Platão. Ele está apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem há suspensão do juízo como reveladora da verdade? Não. Como a realidade inteligível por meio do método dialético, por meio do diálogo. Próximo. Somente uns poucos indivíduos se aproximando das imagens através dos órgãos dos sentidos com dificuldades nelas, entreveem a natureza daquilo que imitam. Assinale a alternativa que explicita a teoria de Platão, apresentada no trecho acima. Seria a alternativa B, que fala sobre a teoria das ideias, que estabelece a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, sendo que as imagens captadas pelos sentidos humanos despertam a alma para as ideias que habitam o mundo inteligível. Próximo. Exercício número 18. Sócrates. Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmo e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede do fundo da caverna? Então, esse aqui é o mito da caverna sobre o qual nós conversamos em sala de aula. Então, em relação a esse célebre mito da caverna e as doutrinas que ele representa, assinale o que for correto. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam cavernas? Não, essa não era a intenção do mito. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência? Também não é o sentido que marca o pensamento filosófico desde sua origem. Vamos ver aqui. Então, o mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem e assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias. Então, a número 2 está correta. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando os indivíduos das sombras da ignorância e do preconceito, isso mesmo. Porque lembra que a gente comentou que as pessoas, quando estão dentro da caverna, que na verdade é só uma analogia que ele faz, elas só veem o que elas querem ver. Então, a ignorância não deixa com que elas tenham a coragem de sair e observar as coisas de uma forma diferente. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Sim, o primeiro é ocupado pelas ideias perfeitas e o segundo pelos objetos físicos. Então, a número 8 também está correta. E a número 16, no mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o filósofo que, na concepção platônica, conhecedor do bem e da verdade, é o mais apto a governar a cidade. Isso mesmo. Então, é 2, 4, 8 e 16. Lá na página 19, na seção Organize as Ideias.
Então, a respeito do conceito de abstração de Aristóteles, vamos colocar aqui o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Então, o conhecimento sensível se dá através dos 5 sentidos, que são visão, audição, olfato, tato e paladar. Vamos colocar os órgãos do sentido, as formas sensíveis de utilizar aqui os 5 sentidos e os sensíveis próprios. O que é possível ver com esses sentidos? Sentir, ouvir, cheirar, então, as cores, os sons, os odores, as texturas e os sabores. E no intelecto, fantasia, capacidade de construir imagens das formas sensíveis, memória, capacidade de conservar imagens das formas sensíveis e experiência, resultado da acumulação de imagens sensíveis da memória. Exercício 20, dia de feira. Selecione uma fruta ou um vegetal para explicar como se dá para Aristóteles o processo de abstração. Por exemplo, se vocês escolheram a fruta, então é por meio do conhecimento sensível que captamos informações sobre a fruta, inicialmente como uma espécie de soma das qualidades, como a cor vermelha, o sabor, o som da mordida, a textura. E o intelecto unifica as informações e reconhece uma maçã como um todo, criando um conceito geral. Maçã é uma fruta vermelha com sabor doce e levemente azedo, textura lisa, cheiro adocicado, formato arredondado. Número 21. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme é sugerido no texto, caracteriza-se por desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade? Não. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz? Vimos que não é isso que está descrito no texto. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Isso mesmo. Não é aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente também não. Número 22. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e a capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há 2 modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se às verdades da relação que a razão humana não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. Então, a partir dessa situação, identifique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então, nós vimos aqui que, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Então, e de tarefa, vocês vão fazer lá o caderno de atividades. Então, vamos fazer a página 7, que nós já fizemos até a 6. Então, vamos fazer a 7, a 8 e a 9, ok? Lá do caderno de atividades. Então, um grande beijo e até a próxima aula.